Qual câmera que eu tô? Você pode escolher, mas eu acho que essa aqui é melhor agora, fecha. Os caras contrataram 4 bonecos. Então uma briga do caralho. Pedrinho, só quero um, velho. Um bonequinho. Eu não quero Saul, eu não quero Samuelino. Um bonequinho. Você tem algum nome? Qualquer merda. Cara, a minha produção, Casimiro Miguel. 2 zagueiros, Pedrinho. Ela soltou. 2 zagueiros, Pedrinho. Ela soltou aqui pra gente. Se endivida, velho. Vai dar merda. Se não se endividar, vamos pro cais. Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Boa noite para você que nos acompanha nesse finalzinho de noite, nessa segunda-feira, já barra terça-feira, né, já adentrando aí daqui a pouco, já na madrugada de segunda para terça. Então, bom, boa noite, bom dia também para você que já nos assiste nas primeiras horas dessa terça-feira, você que já está nos assistindo no horário do almoço, né, boa tarde. Tudo de bom para todos nós nesta terça-feira. E olha, tá difícil do torcedor do Vasco ter um dia de paz ou ter um dia de notícias boas, né? Que são duas coisas distintas, né? Não necessariamente um dia que você tem paz no Vasco significa que você terá alguma notícia boa, ou seja, que só de não ter notícia ruim já tá bom, não precisa nem ter notícia boa. Só de não ter notícia ruim o torcedor do Vasco já tem paz, mas o problema é que todo dia tem alguma notícia ruim, tirando a paz, o sono, o sossego, a tranquilidade do torcedor cruzmaltino. É claro, o que também tira a tranquilidade do torcedor do Vasco é a situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, o Vasco ali flertando mais uma vez com zona do rebaixamento, com o Z4, com a zona da confusão, sua torcida de mais de 23 milhões de torcedores apaixonados sendo aí humilhados dia após dia, chacota e piada na mão dos outros adversários do futebol nacional. Um clube que não consegue se reestruturar, que dá um passo para frente e acaba sempre regredindo, quando não, dá 2 passos para trás. Então é quase impossível nós termos um dia de paz no nosso gigante da colina. A gente vai falar da tabela do Campeonato Brasileiro, desse momento que o nosso clube vivencia dentro e fora das 4 linhas. Vamos falar também sobre a situação difícil financeira do nosso clube. Vamos abordar a questão do mercado da bola envolvendo o nosso lateral direito Paulinho. Vai para o Atlético Mineiro? Não vai? Vai ficar no Vasco? Vai chegar a proposta? Eu vou explicar para vocês os moldes dessa negociação que deu uma parada. A gente vai abordar isso aí também. Vamos falar sobre a situação do Pumita Rodrigues no Vasco da Gama, algo que tem pouca gente levantando, que envolve o lateral direito Paulinho e também o Paulo Henrique, tá? Então, né, são os 3 P's, né? Puma Rodrigues, Paulo Henrique e Paulinho, né? O Paulo Ricardo. A gente vai abordar essa situação aí. Vamos falar também sobre a negociação envolvendo o atacante do Rennes, Andrés Gomes, né? O jogador latino que joga lá na França. Parece que o Ceará tá aí na parada, né? Tem interesse. O Cauã Paixão deixando o Vasco em definitivo para jogar em Portugal. Vamos falar também sobre a SAF, né? Mais mentira envolvendo o nome de Marinacks, a SAF do Botafogo, e acaba aí levantando a curiosidade do torcedor do Vasco. E é claro também que nós vamos abordar a decisão da próxima quinta-feira, né? Aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, diante o CSA, né? O Clube Esportivo Alagoano. Partida válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil, das oitavas de finais, o primeiro jogo 0-0 lá em Alagoas. A decisão será aqui no Rio, na Colina Histórica. Vamos abordar muita coisa importante, uma introdução um pouco maior do que de costume. Domingão eu ia gravar, não gravei, porque não saiu notícia nenhuma. Eu tava puto da vida com esse time vagabundinho nosso aí, tá? Mas aqui estamos nós.
Estamos aqui já, né, retomando nossos trabalhos. E vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco. Mais uma vez, bom dia para você que está chegando aqui no nosso canal. Muito obrigado ao nosso amigo Gilcimar Ferreira, ao nosso amigo Jorge Croft, ao nosso amigo Wellington Damasio, Josi Gomes, meu amigo José Carlos e Benedita, meu amigo Manuel Messias, o meu amigo aí Renato Fassarella, o meu amigo João Manuel, o meu amigo Gabriel, uma rapaziada aí, gente boa, todos vocês vascaínos que acompanham o nosso canal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, você que já é inscrito, valeu, que não se inscreveu ainda, clica aí, pô, é de graça, dá essa moral pro amigo, não vai te custar nadinha, não vai mudar a sua vida em nada, mas ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. A gente trabalha com a verdade e, é claro, sempre com opinião. Sempre com opinião. A gente também não tem problema nenhum, caso a gente venha cometer algum erro, de vir aqui colocar a cara e pedir perdão e se retratar pro torcedor. Então dá essa força aqui pro nosso canal. A gente preza pela verdade. Eu criei o canal por cansar de ouvir mentira de vagabundos com camisa do Vasco. E eu, como eu não gosto de ouvir mentira se tratando do Vasco, também não gosto de reproduzir mentira. Então dá essa moral aqui pro nosso canal, que o foco é priorizar a verdade. Meus amigos, olha só. Deixa eu falar para vocês uma situação aqui. Então, começando o nosso conteúdo, se tratando da situação do nosso clube. Uma matéria divulgada pelo jornal O Globo nessa última segunda-feira afirma de que o Vasco tem problemas de liquidez, por isso vai priorizar os vencimentos mensais que mantém o clube atualmente. O que é isso, Álvaro Silva? Então vamos lá. Traduzindo, essa linguagem, né? A linguagem de contador, de economista, né? Problema de liquidez. Papo reto, o Vasco tá sem dinheiro, tá? Quando vem com essa palhaçadinha, liquidez, fluxo de caixa, não sei o que, é grana, é zero, no heavy money, sem limite, né? Tá no vermelho, tá com o nome no SPC, no Serasa, na coisa toda. É tipo isso, o Vasco não tem grana. Ô Álvaro, mas como é que o Vasco tá mantendo o futebol se não tem grana? Está sendo contraditório. Calma. O Vasco tem grana até a página 2. Por quê? A grana que o Vasco tem hoje, que é oriunda de cota de televisão, de direito de imagem, de patrocinadores, de parcerias, de plano de sócio-torcedores, que inclusive o Vasco já está aí quase novamente na casa dos 42 mil sócios. A gente teve uma leve subida aí no nosso plano de sócio-torcedor. Está muito longe daqueles 110 mil torcedores que a gente colocou lá em 2019, mas começou a subir. Mas as receitas do Vasco ainda são pífias, são muito baixas em relação à magnitude, à grandeza do nosso clube. Por isso, hoje, os recebíveis, o dinheiro que o Vasco vai ter para trabalhar, seja o que já está em caixa ou que vai entrando aí aos poucos, né, a conta gotas no clube, esse dinheiro está sendo única e exclusivamente destinado para pagar salário de jogadores, para pagar salário de comissão técnica, de profissionais, né, departamento médico, o pessoal ali do refeitório, o pessoal que cuida do gramado, o pessoal que trabalha na manutenção, né, do CT de São Januário, porteiro, secretário, secretária, motorista, enfim, o Vasco está priorizando essa grana que o clube tem aí de um capitalzinho de giro, vamos dizer assim, para manter as coisas em dia. E olha, papo reto aqui, torcedor, tá perigoso faltar até mesmo para as contas básicas, tá? Isso mesmo, mas o Pedrinho tá rebolando, tá se virando nos 30, pelo menos para tentar manter os vencimentos mensais em dia. Porém, todavia, entretanto, o Vasco não tem fluxo, não tem dinheiro, não tem liquidez, não have money, não tem grana, não tem cash para contratar jogador. Um exemplo básico, torcedor, você que está me acompanhando aí de norte a sul do nosso país ou em qualquer lugar do globo terrestre. Você tem aí o seu trabalho, seja autônomo, seja assalariado, CLT, enfim, todo mundo tem ali, né? O seu faz-me rir que cai ali, ou por dia, ou por semana, ou por mês, ou por quinzena. Ninguém trabalha de graça, nem relógio, correto? Então vamos lá. Faz de conta, torcedor, uma média aí dos brasileiros, faz de conta que você ganha na casa de 2 salários a 3 salários mínimos por mês. De 1 a 3 salários mínimos por mês. Só um exemplo aí, torcedor.
E você, por exemplo, você precisa comprar uma geladeira nova, porque a sua comida você não tem aonde armazenar, você não consegue cozinhar um feijãozinho para deixar congelado para na hora da correria só refogar, você não consegue guardar aquela carne, porque você está sem geladeira, certo? Mas aí você vai lá olhar suas finanças, você vê que, pô, o dinheiro que você tem tá contadinho para fazer a compra, pagar ali, para quem paga aluguel, pagar um aluguel ou uma prestação de um carro, de um veículo, tá contadinho para pagar ali as coisas das crianças, a conta de luz, a internet, a água e acabou, sabe como é? Tem que dar aquela reboladinha. Então, a geladeira é uma prioridade, você precisa muito, mas vai ter que esperar um pouquinho, porque não dá para deixar de pagar o básico do básico do básico para você sobreviver. Então, levando isso para o dia a dia do Vasco, é isso. O Vasco tem o dinheiro para manter o básico, para contratar jogador é uma outra história. Por quê? Porque para manter o básico, né, vamos botar aí 16, 17 milhões de reais por mês, é o que o Vasco estaria gastando aí hoje no geral, né? E para contratar jogador, todo mundo sabe que 16, 17 milhões de reais é pé de rato. Todo mundo sabe que jogador de qualidade hoje aqui no futebol brasileiro é de 50 milhões de reais para cima. Daí para lá. É claro, é óbvio que existem as exceções, né? Tem aquele jogador que é o BBB, né? O bom, bonito e barato, né? O jogador que você encontra lá num time que ninguém nunca ouviu falar, você nunca ouviu falar do cara, você coloca ele no time, o cara joga que nem um Toni Kroos, né? E aí todo mundo quer o cara depois de um ano vai parar lá no Real Madrid, seleção brasileira, só que isso aí é 1 em 1 milhão. É muito raro você acertar numa contratação dessa, você pegar um cara que não é ninguém, transformar ele num craque com a camisa do Vasco, gastando praticamente nada. Então, para você ter jogador de qualidade, para você ter time competitivo, sobretudo jogadores ali experientes, com faro de gol, com faro de título, sabe aquele jogador que cheira título? Aonde ele pisa, ele ganha título. Você tem que gastar, e não é pouco, não é 10, não é 15, não é 20 milhões. É 50, 70, 80, 100, 200, 300 milhões de reais para você começar a se equiparar, por exemplo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, enfim. Vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Mediante a toda essa situação, meus amigos, uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui, essa reportagem, inclusive, tá, gente, é do jornal O Globo, tá? Acho que eu falei lá no início, mas é bom reiterar. O torcedor, Pedrinho, essa agora eu vou direcionar para o Pedrinho, tá, rapaziada? E moças, né, torcedores do Vasco. Chegou até a notificação do outro amigo aqui que botou um vídeo no YouTube agora. Mas o torcedor do Vasco tá de saco cheio de ouvir isso. O torcedor do Vasco, acabei de dar um exemplo aqui, você pai de família, tem um dinheirinho, mas é a conta de manter a casa, certo? Aí seu filho fala, pô pai, mas já é o 3º ano que o senhor me promete uma bicicletinha nova, uma bola nova de futebol, sei lá, um videogame, uma parada. Eu estou estudando, estou ajudando minha mãe, estou ajudando o senhor, estou obedecendo, estou fazendo de tudo, e o senhor não consegue me dar o que o senhor me prometeu? O filho não tem nada a ver com os problemas do pai, ele está fazendo a parte dele, ele está questionando o pai dele. O pai dele também, né, fica chateado, mas não pode dar o que prometeu para o filho. No caso do Vasco, o pai seria o Pedrinho e o filho seria toda a torcida do Vasco. A torcida do Vasco faz o seu papel. Compra camisa, compra material esportivo, assina pacote de televisão, assina streaming, dá audiência na TV aberta, dá audiência na TV fechada, no YouTube, lota São Januário, lota Maracanã, lota o Mané Garrincha, lota lá a Arena Manaus, lota o Kleber Andrade no Espírito Santo. Se o Vasco jogar lá no Santiago Bernabéu, se tiver tempo para vender ingresso, vai lotar o Santiago Bernabéu. Não é demagogia. A torcida do Vasco faz a sua parte, seja na primeira, na segunda, em qualquer lugar que o Vasco tiver, o torcedor vai acompanhar. E o torcedor está cansado de fazer a sua parte todo ano, de fazer seu dever de casa, de passar de série, de ser comportado, de ajudar papai, de ajudar mamãe, e só receber tapa na cara. É o que está acontecendo com o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco só leva tapa na cara. E mais um tapa que nós levamos na cara foi agora no sábado. Tomar de 3-2, na verdade foi 4-1 pro Vasco, né? Ao contrário, né? Porque o Vasco fez 2 gols a favor e entregou 2 gols pro Mirassol, mas enfim, mais uma vergonha pra conta, né? Com todo o respeito ao Mirassol, que faz um trabalho bacana, um trabalho ali, um futebol dinâmico, com pouco gasto, com inteligência. A primeira vez na história na Série A, já tá ali quase, né, dentro do G6, já tá ali, pô, ganhando de um gigante que nem o Vasco. É bonito pro Mirassol. Parabéns pro clube lá do interior paulista, de Ribeirão Preto. Agora é uma vergonha pro Vasco.
Porque o Vasco, como eu já mencionei, tem mais de 25 milhões de torcedores. É um clube que é tetracampeão brasileiro, tricampeão das Américas, primeiro campeão intercontinental da história do futebol mundial. Né? É o clube... Enfim, você já conhece a história do nosso Vasco. Então é uma vergonha. É só tapa na cara em cima de tapa na cara. O torcedor do Vasco não tem nada a ver com isso, Pedrinho. O problema, seu Pedrinho, é teu. Of the king, the power, the best. Já que você é o escolhido, seu Pedrinho. Sai da cadeira. Desliga um pouquinho seu iPhone, sabe? Sai um pouquinho do ar-condicionado. Entendeu? Sai da toca. Tá muito escondidinho pro meu gosto, seu Pedrinho. Vai atrás. Vai à luta. Vai de porta em porta. Entendeu? O senhor... Não é politicagem, não. O papo é reto, é verdade. O senhor Luiz Roberto Levenciano, alguns anos atrás, para ele tentar angariar fundos, trazer dinheiro novo para o Vasco, ele fez uma viagem à Europa, gastou do próprio bolso, e aonde ele fez um estudo maravilhoso e bateu de porta em porta com empresários, investidores, fundos de investimento, instituições financeiras, para pegar dinheiro para investir no Vasco. E acabou que o Levin não entrou no Vasco e algo não aconteceu. Mas o que eu quero dar o exemplo aqui é, por que é que o Levin, que nunca foi presidente do Vasco, mas com a intenção de se tornar presidente do clube, fez tudo isso por amor ao clube, buscando lá na Europa angariar recursos. Ele tinha as cartas de intenções para fazer os empréstimos para o clube, se daria certo ou não, é uma outra história, mas ele fez essa situação. Tinha a pré-aprovação dos bancos lá na Europa. E por que o Pedrinho não tira o bumbum da cadeira? O Pedrinho veio a público com o senhor José Roberto Lamar, que é o dono da Crefisa, ao lado dele, gravou um vídeo que o homem tinha o interesse de comprar o Nîmes White de São Januário. O assunto morreu, o Pedrinho não gosta de falar sobre isso, o torcedor passa como otário. Não chegou dinheiro novo, o Pedrinho arrumou uma meia dúzia de patrocinadores que, juntando todos, não dá nem uma BMG, que está muito longe de ser a Master do Vasco. Eu falei isso já no sábado e estou reiterando na sexta e estou reiterando hoje porque é uma grande realidade. Então, assim, o torcedor do Vasco não quer ouvir o que a gente já está ouvindo de 2006 para cá, de 2009 para cá. Essa babaquice, essa palhaçada, essa idiotice de que não tem dinheiro, vamos priorizar as contas, porque o momento é esse, porque depois a gente vai pavimentar o caminho, é um caminho difícil, mas que é necessário, porque me dói muito. Todo mundo fala isso no Vasco, mas ninguém faz nada diferente. O Pedrinho fez uma coisa um pouquinho diferente, que é dar início na recuperação judicial. Ok, agora, o torcedor do Vasco não vai ficar de braços cruzados esperando 5, 10, 15 anos para o clube acabar de pagar suas contas e aí, quem sabe lá, o Vasco pensar em brigar por alguma coisa. Porque aí quando chegar lá, o nosso maior rival, o Mulambo da Gávea, já vai ter 20 campeonato brasileiro, o Palmeiras vai ter 25 campeonato brasileiro, os caras vão ter 10 Libertadores, vão ter 8 Sul-Americana, vão ter 3 títulos mundial, e o Vasco vai ficar chupando o dedo, porra? Não pode, não dá, não tem como, não tem... Ó, tem gente que fala, calma Álvaro, vamos confiar, vamos ter fé, vamos ter paciência. Gente, eu tô confiando, eu tô tendo calma, eu tô tendo fé, eu tô tendo paciência. Desde 92, quando eu nasci. Aí 97, 98, 99, 2000, 2001 foram anos de ouro do Vasco. Foram 5 anos que o Vasco surfou na onda. De 2001 para cá, o Vasco só declinou, esportiva e financeiramente falando. Então, eu tô cansado de ficar avalizando incompetência dentro do Vasco. O Pedrinho é vascaíno, ok. Ele tem um coração bom, ok. Ele é um cara honesto, ok. Porra, bacana, ele é um pai de família, é um excelente comentarista, foi um excelente jogador, é um ótimo pai de família, marido, é um ótimo filho, é um ótimo pai. Ok, não estou julgando o CPF do Pedrinho. Agora, o Pedrinho, jogador de futebol, jornalista, pai de família, filho, pai, não está servindo neste momento para presidente do Vasco. Porque ele não tem essa experiência, esse algo a mais para tirar o Vasco dessa situação. Porque isso que ele está fazendo, qualquer outra pessoa honesta, de caráter, que ame o Vasco, faria igual ou melhor. Não estou desmerecendo ele, não quero pagar de engenheiro de obra pronta, de internet, que fala, e está quietinho dentro de casa. Não, é porque eu estou vendo
Já há 20 anos essa palhaçada e nada muda. E quem sempre morre com essa roupa é o torcedor do Vasco. Quem paga essa conta é a torcida. Eu tô de saco cheio. Porra, o Vasco voltou para a Série A no final de 22. Nós subimos da B para A. 23 o Vasco brigou para não cair. Foi na Bacia das Almas. Aquela maluquice contra o Bragantino dentro de São Januário. Torcedor, sabe, ficando maluco. A alma saindo do corpo e voltando na arquibancada. Em 2024, não foi tão assim, mas foi também, rumo aos 45 pontos e depois conseguiu ali uma vaguinha na Sul-Americana, que já fomos eliminados. E agora 25, vergonha no Carioca 23, 22, 23, 24 e 25, vergonha no Carioca. Vergonha na Copa do Brasil em 23, evoluiu bastante ano passado na Copa do Brasil e vamos ver o que vai dar quinta-feira, e daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas assim, o que o Vasco mudou? Torcedor, o que é que o Vasco mudou de 2022 para cá, torcedor? Tirando que saiu o Salgado e entrou o Pedrinho, que saiu a 777 e o Pedrinho toma conta agora. O que é que mudou, torcedor? O Vasco tem um estádio novo? Ainda não. Nem começou as obras. Está no processo, mas ainda não começou. É um fato. É um fato. Ainda não começou as obras. Então não temos ainda o estádio novo. O Vasco é o clube que está entre o top 3 de sócio torcedor no Brasil hoje? Não. Não. O Vasco é o 11º hoje de sócio torcedor no futebol brasileiro. O Vasco está brigando por algum título neste momento? Não. Está brigando é para não cair. E o torcedor vive uma eminência, uma ansiedade, uma loucura total, com medo de ser eliminado para o CSA de Madrid. É. E isso tá certo? A gente tem que aceitar, a gente tem que apoiar isso, tem que cantar para isso, tem que bater palma para isso, tem que fazer música nova para isso, tem que comprar camisa para isso. É isso. É isso. Porra, o Botafogo virou SAF. Primeiro ano, bateu na trave, vice-campeão brasileiro. Segundo ano, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Cruzeiro virou SAF. Primeiro ano, se lascou. Segundo ano, gastou mais de 200 milhões e já no terceiro ano já começa a despontar numa possível briga por título do Campeonato Brasileiro. E o que o Vasco está fazendo desde quando virou SAF? É só notícia ruim. É só papo de falência, é só papo de quebrar o clube, é só papo de não ter dinheiro, é só papo de rebaixamento, é só papo que jogador não quer vir jogar aqui, é só papo que jogador prefere clube. Porra, clube de Série B, Série C do que o Vasco. Com todo o respeito ao Ceará, não dá, não existe um jogador ficar balançado entre Vasco da Gama e Ceará, gente. Não tem condição, a menos que o cara for cearense, torcedor do Ceará desde pequeno. Ok. Do contrário, esportivamente falando, não tem sentido nenhum. Com todo o respeito ao Ceará, a torcida do Ceará, o respeito de coração, o clube, os torcedores, mas é a mesma coisa que você comparar a torcida do Getafe com a torcida do Barcelona, pô. Não tem condições. O clube chegar lá na Espanha e falar pro jogador assim, você quer jogar onde? No Real Madrid ou você quer jogar no Osasuna? É tipo isso, com todo o respeito. Mas o Vasco está numa situação hoje que o próprio clube se colocou, que os jogadores preferem clubes de segunda, terceira prateleira na história do futebol brasileiro ao preferir o Vasco. Então, eu não apoio mais. Eu, Álvaro Remorim da Silva, não apoio mais a gestão do Pedrinho. Não jogo contra, não quero que... tira o Pedrinho, porque se tirar ele também vai virar uma bagunça. Vai entrar quem? Né? Agora, também não vou ficar aqui batendo palma para palhaço nesse número de circo de horrores. Não vou ficar batendo palma, não vou ficar dando ok e avalizando essa maluquice. Outra coisa, tem muita gente já ficando putinho com o Fernando Diniz. Mas olha, eu vou ser sincero, o papo é reto. Não foi o Fernando Diniz que frangou no jogo contra o Mirassol, foi o Fusato, mão de alface. Não foi o Fernando Diniz que errou o passe na hora de sair jogando, entregando a paçoca para o jogador do Mirassol. Foi um zagueiro de 50 milhões de reais, chamado João Vitor, que toda vez que o torcedor vai cobrar ele que não joga porra nenhuma, ele fica putinho e quer discutir com o torcedor. E o torcedor tem que aceitar isso quieto.
Porque o Léo Pelé, ele podia ter todos os defeitos. O Léo Pelé, ele não entregou a paçoca, não, ele entregou um caminhão de paçoca. Mas ele era sujeito homem. Ele vinha na frente da câmera, ele olhava no olho do torcedor lá, do Fabinho, do presidente da Força Jovem, da rapaziada da Ira, da Rasta, olhava no olho do torcedor e pedia desculpa. Falava que ia dar de tudo e o Vasco não ia cair, o Vasco não caiu. O Léo Pelé, ele entregou um caminhão de paçoca, mas era sujeito homem. Agora o senhor João Vitor, além de não estar jogando porcaria nenhuma, o Vasco vai ter que pagar pro Benfica daqui a pouco quase 50 milhões de reais, ele entrega a paçoca, jogo sim e jogo também. Aí o torcedor vai cobrar ele fica putinho e quer xingar o torcedor. Então não tem como eu apoiar esse tipo de coisa. Não dá. Porque jogador tá ficando mal acostumado, tá ficando mimado. Jogador de futebol no Brasil tá ficando mimado. Jogador adora ser jogado lá em cima, como se fosse um deus. Todo mundo adorando ele, cantando o nome dele, gritando pra ele, aquela maluquice, chorando, pedindo pra tirar foto. Jogador ama isso. Aí quando o cara não joga nada dentro de campo, porra nenhuma, fica putinho, fica dodói, porque o torcedor vai lá, fica atrás do gol, fica na arquibancada, fica na saída do estádio pra xingar, o cara fica putinho. O jogador tem que entender que tem torcedor que deixa de pagar a conta de internet, deixa de pagar a conta de luz, deixa de botar de repentemente uma comida dentro de casa. Não tô falando se é certo, se é errado, mas deixa de fazer isso pra ir ver o jogo do Vasco. Tem torcedor que briga com família, com mulher, com filho, com mãe, uma maluquice, pra ir ver jogo do Vasco. Pra chegar lá, os caras fazerem a vergonha, e aí o torcedor que gastou o dinheiro suado, vai cornetar, vai reclamar com o jogador, e o jogador ainda xinga o torcedor, e a gente tem que aceitar isso quieto. Nós já vimos neste ano de 2025 segurança do Vasco dando soco, gente, dando porrada no torcedor. Todo mundo se lembra disso. Ô, gente, não dá mais para apoiar o seu Pedrinho. Não dá. Não tô fazendo politicagem. Eu quero que o Júlio Brandt vá pra fruta que partiu. Não quero esse cara dentro do Vasco. Não quero. A turma do Salgado, muito menos. Também, só para reiterar, não estou fazendo campanha para o Pedrinho sair agora, mas eu não apoio mais ele. Tá? Não apoio mais o Pedrinho. Ah, Álvaro, mas quando a bola começar a entrar... mas aí não é o Pedrinho que está escalando o time, não é o Pedrinho que está fazendo gol. E também não é o Pedrinho que está contratando. Que se dissesse assim, ah não, o Pedrinho contratou. A bola não está entrando, a culpa é do treinador, a culpa é dos jogadores. Não é. Eu estava falando do Diniz. O Diniz foi contratado, todo mundo conhece o estilo de jogo do Diniz. E qual foi o jogador que foi entregue para o Diniz nas características que ele pediu? Qual foi o jogador que foi entregue? Nenhum. Nenhum. Um cara chegou. Foi o Thiago Mendes. E ele se enquadra nas características do Fernando Diniz. Um cara chegou. Agora, para o meio campo, que é onde era a nossa menor carência. Temos hoje muito mais carência nos lados do campo e dentro da área, para suprir uma ausência do Verratti, e na zaga. Porque joga Maurício Lemos, é entrega de paçoca. Joga João Vitor, é entrega de paçoca. Joga Lucas Freitas, a paçoca também será entregue. E se jogar o Lucas Oliveira, a paçoca vai chegar também na sua casa. Eles vão te entregar a paçoca. Então a zaga do Vasco hoje é uma verdadeira entregadora de paçoca. E outra coisa, o senhor Daniel Fusato, naquele jogo contra o Internacional, ainda segurei a onda, porque aquela bola ele caiu, se fosse o Jardim pegava. Beleza, ainda falei, o cara entrou frio no jogo, não é culpa dele e tal. Ele fez o movimento certo, faltou ali 2 centímetros para ele fazer a defesa. Tá. Agora o frangão que ele tomou contra o Mirassol, gente, não dá, não tem condições. Não tem condições. Então, ó, pra mim acabou, amor. Tá? Acabou o apoio, porque quem fica apoiando essa porra aí é porque gosta de ver o Vasco jogando Série B. É porque gosta de ver jogo do Vasco na segunda-feira à noite. É porque gosta de ver jogo do Vasco no sábado, 4 horas da tarde. Eu não gosto. Eu gosto de ver jogo do Vasco no domingo, porra. É na Série A. Gosto de ver o jogo. Não quero ver o jogo do Vasco na sexta-feira e na segunda, não. Eu quero ver o jogo do Vasco no sábado e no domingo. É na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu quero ver o Vasco brigando, é por título internacional. É por título da Série A. Não é brigando pra subir na Série B passando vergonha contra time de terceira divisão, não. Acabou. Pra mim, acabou. Vamos mudar de assunto, que eu já me alonguei muito nessa situação aí. Vamos falar de mercado da bola. Se tratando do Andrés Gomes, meus amigos, é o seguinte, o Ceará
teria interesse. Essa notícia veio do X do Detetives Vascaínos, tá? Fica aí o registro, então, para o nosso amigo lá do canal Detetives Vascaínos. O Ceará teria interesse no Andrés Gomes. Eles estão monitorando o jogador lá. Então, assim, foi o que eu falei no início do vídeo. O Vasco perder jogador pro Ceará é piada, hein? É piada, hein? Vamos ficar ligado nisso aí. Outra coisa, o nosso cria da base, Cauã Paixão, tá? Tá se despedindo do Vasco, ele que tem seus 21 anos. Tá indo jogar no clube no Leixões de Portugal. Tá, meus amigos? Fica o registro para vocês. Se tratando do nosso menino Paulo Ricardo, Paulinho, da lateral direita, mandar um abraço pro meu amigo Joãozinho aqui de Visconde de Mauá. Tava falando com ele sobre isso hoje. Olha só. É o seguinte. O Atlético Mineiro fez uma proposta pro Vasco de empréstimo com uma opção de compra pelo nosso lateral Paulinho. E nessa proposta, 2 milhões de dólares estariam envolvidos nessa proposta pro Vasco. Ou seja, mais ou menos aí 11 milhões de reais. Por 70% dos direitos econômicos do Vasco. E essa opção de compra teria um gatilho se o Paulinho entrasse em campo pelo menos 20 jogos durante o contrato de empréstimo. Porém, todavia, entretanto, o Vasco da Gama, o nosso gigante, quer uma compensação, ou seja, não quer liberar de graça. O Vasco quer uma compensação financeira para liberar o jogador. O Atlético Mineiro recuou nessa situação. Essa é a informação, tá? Agora vamos para a minha opinião. Vamos lá. Opinião aqui. Primeira coisa. No jogo contra o Mirassol ficou evidente, ficou muito claro que o Puma Rodrigues, ele evoluiu, tá? Ele evoluiu na carreira dele, de certa forma, porque ele chegou aqui no Brasil como lateral direito, mas ele não joga como lateral há mais de ano, tá? O Puma Rodrigues não tem condições de ser lateral direito do Vasco da Gama. Talvez, lá no Uruguai, que não é como o futebol brasileiro, ele consiga, porque o ataque dos times lá não são tão poderosos assim, aí como lateral ele consegue no momento defensivo meio que dar aquela enganada. Aqui no Brasil já está muito claro, não dá pro Puma jogar como lateral direito, porque com a bola no pé, o Puma tem qualidade no cruzamento, no passe, sabe triangular, dribla, finaliza também. É bem parecido o estilo dele com a bola no pé, com o estilo do Paulo Henrique. É claro, cada um tem as suas características, né? Mas sem a bola no pé, Paulo Henrique também tem as suas falhas, é claro, ninguém é perfeito, mas é muito mais competitivo, é muito mais, vamos dizer assim, organizado na defesa, o PH, do que o Puma. Então ficou muito claro contra o Mirassol que o Puma Rodrigues, ele dá de 10 no Lodi Augusto na ponta direita, gente. Tá muito claro. Alô, Diniz, coloca o Puma nesse elenco para jogar como ponta, para ser aí o reserva imediato do Ryan e deixa o Lodi na terceira opção, Diniz. Alô, Diniz! Tá muito claro, torcedor. O titular do Vasco na lateral direita tem que ser o Paulo Henrique. O Puma Rodrigues tem que ser o reserva imediato do Ryan na ponta direita, ou brigar por vaga, ou dependendo do jogo, né, ali, alternar. Enfim, tem que ser o cara para poder jogar ali junto com o Ryan, do lado direito, na minha opinião, tá? PH na lateral e o Puma de ponta. E o Paulinho, agora sim, o Paulo Ricardo, na minha opinião, tem que ser o reserva imediato do PH. O Paulinho hoje, ele é a terceira opção para lateral direito e não tem espaço no profissional. Então, na minha humilde opinião, descartar o Puma Rodrigues como lateral direito, passar a deixar ele treinando só como ponta direita, deixar o PH como dono da posição e o Paulinho para brigar por essa vaga. Essa é a minha opinião. Não tem nada que emprestar para Atlético Mineiro, tem nada que dar jogador de graça não, porque o Paulinho é muito bom jogador, todas as categorias de base com camisa de seleção brasileira, tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Não dá para o Vasco abrir as pernas, liberar o jogador assim para o Atlético Mineiro, é a minha opinião. Tá? Meus amigos, agora mudando de assunto, se tratando da SAF do Vasco, hein? Mais fofoquinhas.com surgiram nesses domingos aí, nessa segunda-feira, de que o John Textor, né, lá o dono da SAF do Botafogo, tá interessado em comprar de novo a sua própria SAF, né? Ele mesmo quer comprar de novo ali, uma outra empresa dele, coisa e tal. Isso é problema do Textor e do Botafogo, tem nada a ver com nós, tá, gente? Mas a questão é que o Marinakis, que tá aí especulado, interessado na SAF do Vasco,
surgiu a notícia que ele teria também um interesse em participar dessa transação aí com o John Textor. Mas uma reportagem do grupo O Globo afirma, né, do jornal O Globo, melhor dizendo, do grupo Globo, né, afirma de que Marinakis negou este interesse na SAF do Botafogo. Então, assim, todo dia é uma mentirada do cacete, né? Todo dia botaram o Marinakis lá no São Paulo, agora estavam tentando botar o Marinakis no Botafogo, sabe? É tudo para poder tentar tumultuar os bastidores do Vasco. Então o jornal O Globo já afirmou que Marinakis teria negado o interesse na SAF do Botafogo. Meus amigos, se tratando agora do jogo mais importante, né, do Vasco na temporada, porque o jogo, se perder, tá fora, e se passar, avança para as quartas de finais da Copa do Brasil. Estou falando do jogo entre Vasco e CSA na próxima quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, às 8 horas da noite. O árbitro desse jogo é o árbitro da Federação Paulista, Rafael Klaus. Ele que é árbitro FIFA e sempre que apita o Vasco, dá uma garfada daquelas no nosso gigante da colina. É claro, brincadeiras à parte, mas é claro, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas vamos lá. Rapaziada, olha só. Cauã Barros não poderá atuar neste jogo, nessa Copa do Brasil, com a camisa do Vasco. O Barros já se apresentou no Vasco, já fez os seus exames e deve inclusive assinar o contrato de renovação com o nosso Vasco ainda hoje, nessa terça-feira, né? Para você que já nos assiste nessa terça-feira, então o Cauã Barros deve assinar sua renovação de contrato. O que acontece é que, como ele já entrou em campo com a camisa do América Mineiro pela Copa do Brasil, no regulamento atual, ele não pode jogar essa competição por duas equipes. Então, ele teria que ser inscrito antes das oitavas de finais. Como a gente já está agora no meio da fase das oitavas, Cauã Barros não pode jogar a Copa do Brasil esse ano. Notícia ruim, notícia boa, que a gente ganha um reforço no meio-campo para o Campeonato Brasileiro, tá, gente? Outra situação, quem pode voltar ao time, quem vai voltar, é certeza que volta para o time, é o nosso goleiro Léo Jardim, né? Ele que ficou suspenso após ser expulso contra o Internacional de Porto Alegre, onde o árbitro deu uma de médico e não é médico. Eu acho que tem que ser revista essa regra. Depois foi até constatado ali uma lesão na bacia do Jardim. Mas enfim, Léo Jardim volta aí contra o CSA. Paulo Henrique pode voltar. Por que pode voltar? Porque o Puma, embora o Vasco perdeu para si mesmo, né? Todo respeito ao Mirassol, lá no interior paulista, o Puma Rodrigues, ele fez um gol e deu uma assistência. O Diniz, tem hora que ele é muito fora da caixinha, mas tem hora que ele é muito conservador. Eu tô bem com medo do Diniz botar o Puma de titular contra o CSA. Nada contra o Puma não, mas o meu medo é na parte defensiva, sabe? Eu acho que quem tem que jogar na lateral direita contra o CSA é o Paulo Henrique, e na ponta direita, se o Ryan não tiver bem para jogar, não, o Ryan tá no negócio da seleção lá, né? Enfim, tem que ser o Puma, na minha opinião, tá? Essa é a minha humilde opinião. Se tratando do ataque, temos uma cartinha na manga, né? Nosso pirata Pablo Verratti, ele já tem 21 gols na temporada, é o artilheiro do futebol brasileiro neste ano, do futebol, no ano de 2025. Verratti já tem 21 gols somados, é o terceiro maior artilheiro do Vasco no século 21 e é o segundo maior artilheiro do Vasco estrangeiro, tá? Isso mesmo. Meus amigos, o Fernando Diniz já começa a se balançar no cargo e surge a notícia que ele tem o respaldo nessa semana para poder continuar no Vasco. Gente, tem que ter o respaldo mesmo. O Pedrinho não deu material humano pro cara. E os jogadores estão entregando a paçoca. Gente, não é culpa do Diniz, não é. Talvez, de repentemente, colocar o Coutinho de ponta esquerda em vez de colocar de meia, de repente não dá uma chance pro Zuccarello ou pro Guilherme Estrela. A gente questiona, tá? Isso aí é questionável. Todo treinador vai agradar a alguns e vai desagradar a outros. Ok. Agora, eu não enxergo que é culpa do Diniz nesse momento do Vasco. Não enxergo. Inclusive, com a bola no pé, teve uma melhora. O problema é que sem a bola, o Vasco continua entregando a paçoca. E com a bola também entregou, né? O zagueirão entregando paçoca aí, goleiro frangando. Então, assim, a fase não é boa, o psicológico abalou, o moral da tropa tá baixo, o Vasco precisa virar a chavinha e olha, com todo respeito, é passar o carro no CSA, é 2-3-0 sem risco de eliminação, para passar de fase logo, para dar um recado para os outros times, ó, é o Vasco,
Estamos nas quartas de finais. E para dar moral pro elenco, já pro jogo contra o Atlético Mineiro, no próximo fim de semana, que vai ser um salseiro daqueles. Galo Mineiro tá aí vindo de 2 vitórias, daquele jeitão. Então, assim, uma decisão muito importante na próxima quinta-feira, valendo vaga na Copa do Brasil, muito decisiva. O Diniz, há quem diga que já balança no cargo, não vejo dessa forma, mas há quem diga. Eu acho que se ele rodar é covardia, falta jogador para ele. Já passou quase um mês de janela, só chegou um atleta para o Fernando Diniz, então é bem complicado. E esse Felipe Maestro é fraco. Deixou o Cauã Barros sair do Vasco para ir para o América Mineiro. O Cauã Barros arrebentou na Série B, agora está voltando. Todo mundo que o Felipe Maestro não coloca para jogar, vai para outro time e joga bola. Só no Vasco os caras ficam nessa onda aí. Eu tô falando, já não é de hoje que eu tô falando essa situação aí. Vamos acompanhar isso aí de perto. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de atualização, de opinião do nosso Vascão. Eu tô ficando por aqui. A gente se vê, é claro, na nossa próxima edição de Madruga Vasco. Tô ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e seu carinho. Valeu, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!